Shalom, graça e paz do Senhor em sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te prospere em tudo que você fizer e que seja para a honra e glória do Senhor, amém? Estamos aqui no Devocional, hoje é Números capítulo 3. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo lindo, maravilhoso, cheiroso, incrível, nosso melhor amigo. Nós te amamos, querido amigo Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nossas casas, em nosso meio. Nós não queremos fazer nada se não tiver o Senhor, se não tiver a tua presença. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Fala conosco hoje, Senhor. Tira o tampão dos nossos ouvidos. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Que caia por terra toda a cegueira espiritual. Que possamos te ouvir, te obedecer. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, um bom dia daqui do Sítio Paraíso, né? O sítio dos meus pais, que fica na Vale do Capim, em Aurora do Pará, no Pará. Glória a Deus por todas as coisas, que a bênção da família chegue até você, que a unção de estar em unidade, ter o prazer em estar na mesa, em comer junto, o prazer em conversar, que seja assim na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para o capítulo 3 do livro de Números. A gente chegou num novo livro e é uma bênção. A gente vai para o capítulo 3, que fala os levitas e as responsabilidades dos levitas, né? Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. E como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para sempre, inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Olha, mais uma vez a gente vê o que tinha acontecido, né? Eu falei lá acho que foi no capítulo 1 que eu falei sobre a história de Davi, que colocou outras pessoas que não eram levitas, não eram sacerdotes para usar a Arca da Aliança, e ali tocaram sem querer, né? E morreram. E morreu ali instantaneamente, né? E mais uma vez a gente vê essa história. Aqui a gente está vendo a história, porque os levitas são consagrados, né, ao Senhor, para cuidar das coisas do Senhor. Porque os sacerdotes, né, a gente viu que Abiú e Nadab morreram, e que ali Arão ficou com 2 filhos e não era o suficiente, né, a descendência dele cuidar das coisas de Deus. E por isso Deus chamou os levitas. Então a gente está vendo aqui, cadê? Arão para toda a comunidade, tomarão de todos os utensílios, tendo em conta cumprido as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. E quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. E aqui a gente vê mais uma vez falando sobre primícia, né? Está falando dos primogênitos, os primogênitos são meus. Então como é que vai seguir aqui essa nova tribo, né? Os levitas. Todo menino que nascer, o primeiro a nascer, o primogênito será consagrado ao serviço dos senhores e será da tribo de Levi.
serão os levitas, né, que cuidam das coisas do Senhor. Então foi assim essa história dos levitas e a responsabilidade dele. O Senhor separou a primícia, o primeiro de tudo, para o trabalho do Senhor. Então, assim, a gente deve dedicar o primeiro de tudo ao Senhor, né? O primeiro de tudo que você receber, que você ganhar, o primeiro de tudo que chegar para você, ali consagre ao Senhor, amém? Meu filho é consagrado ao Senhor. Eu tenho um filho único, gostaria de ter mais. Mas ele já é o primogênito, ele já é consagrado ao Senhor. Versículo 14. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. São contados com todos o sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs dos Gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs do Coatita: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs dos Meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertencia os clãs dos Libnitas, e os Simeitas eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. E na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, e das cortinas externas do pátio, e da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel, tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário e dos quais ministrava da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malititas e dos Muzitas. Eram esses os clãs meratitas, o número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo, e os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com este serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente à tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada a se aproximasse do santuário teria que ser executada. Bom, cada um no seu quadrado, né? A gente tem visto aqui o capítulo 3, quem era responsável por cuidar do tabernáculo, das coisas de Deus, né? E cada um tinha sua função, armar as estacas, de prender, colocar cortinas, cuidar das coisas. E esse era o serviço dos levitas, eles tinham que se organizar nisso, cada um no seu quadrado. Um ficava na frente, outro ficava atrás, outro ficava do lado, do outro lado. Então, assim, era muito bem organizado, né? E você viu aqui que se alguém se aproximasse e não fosse dessa tribo, que cuidasse das coisas de Deus, morreria. E a gente viu isso quando Davi colocou outras pessoas para cuidar da Arca da Aliança, que não eram os levitas, não eram os sacerdotes. Versículo 39. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo o clã deles, todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. Então, 22.000 pessoas ali que eram designadas para cuidar das coisas de Deus. Só eles podiam tocar, podiam arrumar, podiam fazer. Versículo 40, e a gente vai ver sobre o resgate dos primogênitos, né? Como é que isso aconteceu.
E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E mais uma vez aqui dizendo, Deus, né? Eu sou o Senhor, eu vou cuidar de vocês, não se preocupe, vai ter provisão. E consagre a mim os primogênitos. Primogênitos, filhos, os primeiros filhos e as primeiras crias também. Versículo 42, a gente está quase acabando esse capítulo. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos... do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o rebanho dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Recolha 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos e a prata para o resgate daqueles que excedem o número dos levitas. E dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebeu do Senhor. Então a gente vê aqui sobre a história, né? Como é que surgiram os levitas, como é que surgiu o povo, os sacerdotes que cuidavam, né, das coisas de Deus. E eu e você, nós somos levitas do Senhor. Eu e você podemos cuidar das coisas do Senhor, né? Dentro de casa é o nosso primeiro patrimônio, que é a nossa casa, a nossa família. A nossa família é a primeira instituição que Deus criou, é um patrimônio vivo. É importante nós cuidarmos da nossa casa, de nós, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, né? Cuidarmos das coisas das nossas casas, de nossos filhos, nossos maridos, da nossa família. Isso é algo que Deus entregou para mim e para você, que precisamos cuidar, zelar.